Olá, esse é um vídeo da disciplina Projeto Integrador 1 da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O título do nosso projeto é Educar para Incluir, a capacitação de professores como estratégia para a inclusão efetiva. Disciplina Projeto Integrador 1 do Polo de Araraquara, do curso de licenciatura da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, grupo N4.7, orientadora Laís Pellegrinello. Os integrantes desse grupo são a Carolina de Aquino Falvo Correia, que é mãe do Pedro, que foi diagnosticado com TEA, personagem principal que fez com que nós pensássemos sobre o assunto. A Maria Cristina Greco Chibano, o Leonardo Silva Lemos e eu, Mariana Perlatti Palhano. O objetivo é fazer uma breve análise acerca das questões pertinentes à inclusão dos alunos com TEA, transtorno do espectro autismo, na rede regular de ensino. Buscamos uma revisão bibliográfica, bem como uma análise dos dados por meio de um questionário para quantificar e qualificar a preparação dos professores que já estão em sala de aula quanto a questões pertinentes ao TEA. Para isso, a gente dividiu essa apresentação em 4 etapas, que seria entender um pouco do autismo, o ambiente escolar, as ferramentas que nós utilizamos, que foi o questionário, e a solução. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete crianças até antes dos 3 anos de idade. É uma condição que é muito diferente de uma doença. Hoje, atualmente, a OMS já tem 70 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. Acomete mais meninos do que meninas, numa proporção de 4 meninos para 1 menina. Afeta as áreas de socialização, comunicação e comportamento. E antigamente os graus de autismo eram divididos em severo, moderado e leve, e hoje a gente já fala em nível 1, nível 2 e nível 3. Para que isso ficasse um pouco mais claro, a gente fez um breve histórico aqui do termo do autismo. Esse termo começou a surgir em 1908 com um psiquiatra suíço que estudava um pouco sobre a esquizofrenia. Depois disso, a gente teve outros pesquisadores e estudiosos sobre o assunto, em 1943, 1944. E na década de 60, a gente teve um psicólogo, e foi muito importante que, através da teoria de Skinner, na teoria comportamental de Skinner, ele conseguiu fazer o ABA, que é a análise comportamental. E essa análise do comportamento aplicada, ela é utilizada em larga escala para intervenção hoje com as crianças autistas. Em 1996, a gente teve a Lei das Diretrizes de Base da Educação, onde foi incluída a educação infantil, de 0 a 5 anos. E em 2012, a Lei da Berenice Piano foi super importante porque ela igualou, ela deu os mesmos direitos aos autistas, às crianças que tinham deficiência. Então, os autistas puderam ter todos os mesmos direitos. E em 2022, o CID também vai ter uma alteração para que ele consiga ter diversas diferenciações dos níveis de autismo, tá? E aí, qual é a nossa dificuldade? No ambiente escolar, as problematizações, porque a relação do professor e aluno, da relação desse professor com esse aluno. O que aconteceu? Com a equiparação do autismo da Lei Berenice Piana, trazendo o autista, o direito fundamental de estudar, do aprendizado ao longo da vida, foi muito importante, porém, ao inserir a criança sem a devida preparação do seu educador, a gente acaba tendo uma segregação ainda maior e uma exclusão da criança no ambiente escolar. Pensando nisso, a gente está trazendo 2 depoimentos de como foi na escola Girassol, que é a escola onde o Pedro estuda, com a diretora e com a professora dele, e o que fez a gente refletir, trazendo novos pensamentos sobre isso. Olá, meu nome é Paula, eu sou diretora da Escola Girassol de Educação Infantil e há 21 anos eu trabalho na área de educação. Eu confesso que na minha formação acadêmica pouco aprendi sobre educação especial. Na minha época de faculdade não tinha matérias específicas sobre educação especial na grade curricular. Mas não foi isso que impediu de aceitar os desafios que apareceram até mim nessa jornada. Até porque meu amor pela profissão é tão grande que eu sempre fico muito grata quando eu tenho a oportunidade desse crescimento. E atender uma criança autista é isso, é um privilégio de aprendizado. Nem sempre é fácil, nem sempre são crianças queridas, como a gente tem aqui o exemplo do nosso aluno Pedro. O Pedro tem suas peculiaridades,
mas nós sempre procuramos respeitar e tratar essas diferenças da forma mais natural possível. Nosso olhar para ele é de respeito às suas condições, mas de total inclusão em tudo que fazemos aqui na escola. Aqui ele sempre teve o nosso apoio, ele se sente seguro, ele se sente querido e isso foi fundamental para o seu desenvolvimento. Eu acho importante ressaltar que é um trabalho de toda a equipe, de coração aberto, livre de preconceitos, e que isso já é uma grande diferença em situações que talvez demande mais dedicação. E também o fato de estarmos em constante busca de conhecimento, de estudo sobre a necessidade do que a criança apresenta, sobre como fazer um bom trabalho com ela, o que nós podemos fazer para ela progredir em seu desenvolvimento. Esse é um movimento que nós sempre fazemos por aqui. Também fazemos um trabalho de acolhimento da família, para que ela não se sinta sozinha nessa jornada. É preciso caminhar junto, enfrentando as dificuldades e comemorando as conquistas, para que seja realmente um atendimento de sucesso. Obrigada pela oportunidade e espero ter contribuído um pouquinho para esse trabalho. E agora a gente vai ouvir um pouco da professora e de como foi a rotina dela com ele. Olá, meu nome é Amanda e eu sou professora da Escola Girassol. Fui professora do Pedro o ano passado, no Infantil 2. O Pedro foi meu primeiro aluno diagnosticado com autismo. Confesso que no início foi bem difícil, não sabia o que fazer. Só que eu tive muito apoio da família do Pedro, somente da Carol, que ela me explicou tudo como que ele era, como era o jeito dele, as características, e da equipe educacional da escola. Assim, consegui trabalhar um excelente ano com o Pedro, sempre respeitando as suas dificuldades e suas vontades. Conversei com ele na sala de aula. Às vezes ele não queria fazer atividade, mas sabia como conversar e convencer ele. Às vezes ele não queria, mas sempre respeitei. Se ele não quisesse fazer atividade, nunca forçava. Assim tivemos um ótimo ano, um maravilhoso ano, com grandes evoluções na sala de aula e socialmente. As grandes evoluções do Pedro na escola foi participar das festinhas juninas e festas de encerramento, pois ele não participava. E esse ano comigo ele participou. Foi uma grande evolução. O Pedro é uma criança amorosa, carinhosa e inteligente. Ele sempre soube conversar comigo e dizer o que queria ou não queria. Por isso, só tenho a agradecer. Tenho a agradecer a Carol por ter confiado em mim e ao Pedro, principalmente a ele, pois, no meu ponto de vista, acredito que eu aprendi mais com ele do que ele comigo. Obrigada, espero ter ajudado. E aí, em cima dessa problematização, desses depoimentos, a gente fez um questionário para que a gente pudesse entender como os professores, né, realmente atuam e como é a realidade nas escolas. E a maioria dos nossos professores foram da educação infantil e da escola pública. A gente perguntou se eles já tinham lecionado ou lecionam para algum aluno autista e a maioria, hoje 83% foi que sim, mas que eles não tinham nenhum preparo sobre isso. Nós tivemos 90 respostas e eles, 88% disse que não tinha preparo. A gente falou sobre a questão do treinamento, eles também não tinham nenhum tipo de treinamento. Falamos se eles conseguiam observar as necessidades desse autista, eles disseram que às vezes. Se eles acreditavam que alguma capacitação ajudaria, e eles disseram que sim. Falamos sobre a questão da lei, deles terem um auxiliar, eles disseram que conheciam a lei sobre isso, mas que a maioria nunca teve nenhum auxiliar. E a última pergunta, que foi uma pergunta mais aberta, a gente falou para eles sobre a capacitação específica, o que eles esperariam de uma capacitação. E aí eles falam sobre capacitação, ferramenta e o entendimento do todo para trabalhar com o individual. E aí a nossa solução foi exatamente essa, um curso de capacitação com uma equipe multidisciplinar, com auxiliar em sala, porque sem docência não há discência, então a gente precisa capacitá-los para que eles se sintam bem. E os nossos agradecimentos ao Pedro, à nossa família, a Deus, às escolas, à Univesp e, é claro, a nossa orientadora, que nos ajudou muito. Muito obrigada!